Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele de Biologia. Hoje o assunto será cianobactérias e arqueobactérias, ainda dentro do reino Monera. Lembra que a classificação dos seres vivos ela é classificada em 3 domínios e 5 reinos. Os 3 domínios são esses aqui, ó: bactéria, árquea e eucária. Dentro do domínio bactéria, nós encontramos aqui as bactérias de modo geral e as cianobactérias. Dentro do domínio árquea, nós temos as arqueobactérias. E essas duas aqui são células procariontes. Já o domínio eucária, que são células eucariontes, estão todos os outros reinos presentes ali. Então, nós temos aqui na eucária, com exceção das bactérias, aqui dentro da eucária vai ter o reino planter, o reino animalia, o reino fungi e o reino protista, tá? Então, são 5 reinos, 3 domínios e 5 reinos. E o reino Monera vai fazer parte aqui, ó, da bactéria e arqueobactéria, tá? Então, só para relembrar, a gente já falou sobre isso. Falando um pouquinho das cianobactérias. As cianobactérias, elas são conhecidas como algas azuis ou algas cianofíceas, por causa do pigmento azul ou azul esverdeado que elas possuem. Só que elas não são algas, tá? Elas são conhecidas assim, mas elas não são algas. Elas são o quê? Elas são bactérias. Tá? Então, elas podem ser conhecidas como algas, mas elas são do reino Monera, elas são bactérias. Para pertencer ao grupo das algas, elas teriam que fazer parte do reino protista, que é o que elas não fazem parte, ok? Elas são bactérias que obtêm energia através da fotossíntese, porque elas possuem o pigmento, que é a clorofila A, e através desse pigmento elas conseguem absorver a luz do sol e fazer fotossíntese, tá? E existe algumas que mesmo com a falta de luminosidade, ou seja, com a ausência de luz, elas também fazem um processo muito semelhante à fotossíntese, que é a quimiossíntese. A quimiossíntese ela é um processo parecido com a fotossíntese, só que com a ausência de luz. São procariontes, né, como eu já falei, que é uma célula procarionte, aquela que não tem a carioteca revestindo o núcleo, então elas não têm núcleo. O DNA fica ali disperso no citoplasma. São unicelulares, ou seja, tem uma célula só, mas podem ser encontradas formando colônias ou filamentos, igual aqui nessa figura, tá? Então aqui, ó, são colônias e filamentos de cianobactérias. Elas vivem em vários ambientes, pode ser encontrada no mar, pode ser encontrada na água doce, pode ser encontrada em meio terrestre, porém úmido. Então, em qualquer lugar eu posso encontrar as cianobactérias. Elas formam o fitoplâncton. O fitoplâncton também ali tem microalgas e tem também essas cianobactérias, que elas fazem o quê? A base da cadeia alimentar dos ecossistemas marinhos, né? Possui uma bainha de mucilagem, que é algo que reveste essa cianobactéria, que recobre ali o indivíduo para evitar o quê? Para evitar a dessecação. Então, é uma mucilagem, é uma capa, como se fosse uma capa gelatinosa, recobrindo ali o indivíduo para evitar com que ele fique perdendo água para o meio, tá? Ou seja, que sofra a dessecação. Aqui, ó, tem uma foto melhor mostrando o filamento das cianobactérias. Cada bolinha dessa daqui, ó, é chamada de homogônios, que o conjunto desses homogônios formam um filamento. E como é que elas fazem reprodução? A reprodução pode ser por cisciparidade, ou seja, uma bolinha dessa que se divide em duas, formando novas cianobactérias, ou por fragmentação. Quebra aqui um pedaço, solta um pedaço desse filamento que vai dar origem a um novo indivíduo, tá? Então, pode ser por cisciparidade ou fragmentação desses filamentos aqui, que são compostos de quê? De homogônios, que são essas bolinhas aqui que vocês estão vendo na foto, tá?
As florações é uma manifestação quando essas cianobactérias estão se reproduzindo de forma o quê? Exagerada, né? Então, quando tem ali um lago, um rio, com acúmulo de nutrientes, principalmente à base de nitrogênio e fósforo, essas cianobactérias elas vão se alimentar mais desses compostos, né, inorgânicos, e elas vão se multiplicar de forma exagerada. Essa multiplicação é um processo chamado de floração, que está muito associada com o quê? Com a eutrofização. A eutrofização ela já é o quê? Causada principalmente pelo homem. Quando o homem ele joga ali no rio, ou no mar, ou no lago, substâncias que também são ricas em nitrogênio e fósforo. Que substâncias seriam essas? Poderiam ser acúmulo de agrotóxicos, poderia ser descarte de alguma indústria, esgoto doméstico ou industrial, é jogado ali naquele rio. E com isso, as cianobactérias que estão ali também vai se alimentar daqueles compostos que estão ali, à base de nitrogênio e fósforo, e vão fazer o quê? Uma multiplicação também de forma exagerada. Então tem muita gente que confunde floração com eutrofização, apesar das duas estarem o quê? Intimamente ligadas uma com a outra. A floração é um processo praticamente natural, é só o crescimento exagerado dessas cianobactérias. A eutrofização também é isso, só que ela é provocada pelo homem. E nesse momento aqui, elas liberam uma toxina que deixa aquela água ali tóxica. Então, quando a pessoa entra em contato com uma água assim, olha só, isso aqui é uma floração. Essa camada verde que vocês estão vendo aqui, ó, nesse lago, né? Então, isso aqui é uma floração. Pode estar associada junto com a eutrofização? Pode. Ou seja, essas cianobactérias podem estar eliminando toxinas naquele ambiente, naquele ecossistema? Pode, né? Então aqui, ó. E essas toxinas que elas liberam, elas têm a ação neurotóxica, hepatotóxica e dermotóxica. Então ela pode afetar o sistema nervoso da pessoa, né? Pode afetar o fígado e pode afetar a pele, né? Se tiver em contato com essa água aqui, vamos supor que tenha entrado nessa água, entrou em contato com a sua pele. Pode dar reações alérgicas que pode até deixar a sua pele bem, como é que eu vou dizer, feridas, né? Pode abrir feridas na pele, reações alérgicas ali, tá? Então, ela pode ter esses três tipos de ação aqui, que é as toxinas dessas cianobactérias que ficam aqui na água com esse aspecto, né? Com floração e eutrofização, pode estar prejudicando, né, o indivíduo que entrar em contato com essa água. Ou, por exemplo, se eu me alimentar de um peixe que esteja nessa água aqui. Então, o peixe vai estar intoxicado com essas toxinas e quando eu comer o peixe, eu automaticamente também vou adquirir essas toxinas, tá? De forma indireta, mas vou estar me intoxicando do mesmo jeito. Então, eu posso ter contato de forma direta, ou seja, entrando em contato com essa água aqui, ou de forma indireta, se eu me alimentar de um peixe, por exemplo, desse lago, tá? E as ações vão ser as mesmas. Qual é a importância ecológica das cianobactérias, né? Já que elas fazem fotossíntese, então elas ajudam a renovar o oxigênio da atmosfera. E elas, as cianobactérias primitivas, foram elas que ajudaram justamente ao quê? A encher a atmosfera de oxigênio quando a Terra primitiva está sendo formada. Ela também é a principal provedora de nitrogênio para as cadeias tróficas dos mares, quando elas fazem o processo de quimiossíntese. Então, não tem o ciclo do nitrogênio? O ciclo do nitrogênio, algumas bactérias ali, elas conseguem absorver o gás nitrogênio da atmosfera, transformar aquilo ali em nitrato e nitrito e liberar aquele nitrato para o solo, onde as raízes das plantas vão estar ali absorvendo aquele nitrogênio, já que através
essa absorção, a planta ela fica mais bonita, ela consegue estar com uma nutrição melhor para formar frutos, flores, desenvolver e etc. E quando um herbívoro, né, se alimenta dessa planta, ele também vai estar adquirindo aquele nitrogênio. E quando o carnívoro se alimentar desse herbívoro, também vai estar se beneficiando desse nitrogênio. Então, por isso que ela é base de cadeia trófica, né? Ela vai liberando essa energia e esses nutrientes para os próximos níveis tróficos da cadeia alimentar. Tá? E também são base de cadeia alimentar, por quê? Porque elas fazem, né, fotossíntese, então elas são seres o quê? Autotróficos. E também a importância ecológica dessas cianobactérias é na produção de biocombustível como o biodiesel, por exemplo. Né? Então tem indústrias que usam essas bactérias para fazer a produção de biodiesel. Então a importância ecológica dela são várias e todas elas muito importantes. E agora falando um pouquinho do outro grupo, né, que é a arqueobactéria. As arqueobactérias são aquelas bactérias que você encontra em lugares onde você achava que não existiria vida, né? Por exemplo, num lugar muito quente, perto de um vulcão, por exemplo, ou em fontes termais, que as águas ali são muito quentes, ou então em lugares que tem uma salinidade muito alta, né? Ou a produção de metano também muito alta. Então, em lugares de extremos assim, a gente acha assim, não vai ter ser vivo ali, mas tem. Tem qual ser vivo? As arqueobactérias, né? Inclusive, elas são chamadas de extremófilos, por viverem em lugares sob condições o quê? Extremas, né? Alta temperatura, salinidade e assim por diante. Então, quanto ao metabolismo das arqueobactérias, elas podem ser classificadas em 4 grupos. Nós temos a metanogênica, a halófila, a termoacidófila e a sulforredutora. Então, são 4 grupos, basicamente, que são divididos as arqueobactérias. Vamos ver cada um deles separado. Começando pela metanogênica. Elas são anaeróbias, ou seja, ela vive em ausência de oxigênio. Por meio do metabolismo dela, ela vai produzir um gás, que é o metano. Então, ela libera metano no local onde ela vive, o habitat dela. Elas estão presentes no aparelho digestório de ruminantes, em pântanos, mangues, fendas vulcânicas no fundo do mar e são capazes de suportar altas temperaturas. Então, além de elas estarem num ambiente com bastante gás metano, elas também aguentam altas temperaturas. Essas são as metanogênicas. Então, ó, metano lembra o quê? O gás metano. Então, é uma maneira fácil de associar. A outra arqueobactéria é a halófila. A halófila, ela é aeróbica, então ela já consegue viver na presença de oxigênio. E ela é fotossintetizante, então ela tem a clorofila, que vai fazer ali a absorção da luz do sol, né, a luminosidade, para fazer fotossíntese. Elas vivem em locais cuja concentração de sais é muito alta e torna a região bastante alcalina. Produzem um pigmento fotossintetizante, denominado rodopsina bacteriana. Então, as halófilas são aquelas que vivem em lugares que têm o quê? Uma alta salinidade. Um exemplo, o Mar Morto. O Mar Morto, ele é conhecido assim, né, com esse nome morto, por quê? Pela alta quantidade de sal que tem ali naquele mar, né, ele é muito salgado, vou dizer assim, a salinidade dele é muito alta. Os peixes e outros organismos, né, outros seres vivos, não conseguem viver ali devido à quantidade, à concentração de sal. Mas as arqueobactérias do tipo halófitas conseguem viver nesse lugar, né? Esse Mar Morto, ele banha ali Israel, Cisjordânia e Jordânia. As pessoas que costumam visitar, né, lá o local tiram até fotos assim, né? Por quê? Porque elas conseguem boiar, né, devido à salinidade ser muito alta, não afunda. E então elas tiram fotos assim, né, tirando onda, né, até com uma revista, lendo, né, para mostrar o quê? Que elas não conseguem afundar devido à grande salinidade daquela água. A outra arqueobactéria é a sulforredutora.
elas são capazes de metabolizar elementos relacionados ao enxofre, tá? Então elas vivem em que regiões? Próximas a fendas vulcânicas, né? Assim também como as bactérias metanogênicas. As metanogênicas, juntos com as sulfurredutoras, conseguem viver nas fendas vulcânicas, que é um local que tem uma temperatura muito extrema e nesse caso aqui ainda tem concentração grande de quê? De enxofre. E a última arqueobactéria que vamos ver hoje é a termoacidófila. A termoacidófila, elas são capazes de oxidar compostos sulfurosos, né? E também são o quê? Anaeróbicas, ou seja, vivem na ausência de oxigênio. Elas vivem em ambiente com bastante acidez e altas temperaturas, tá? Exemplo, nós temos as sulfobactérias. Então, essas bactérias são bactérias que conseguem viver em lugares com altas temperaturas. Exemplo, fontes termais, né? Existem alguns lugares que a crosta terrestre ele tem a presença de uma temperatura muito alta que faz o quê? Aquecer a água que fica ali, né? Naquele local. Você consegue ver aqui, ó, até fumaça, né, saindo, porque a água realmente está extremamente quente, né, que a gente chama de fontes termais. E ali existe algumas arqueobactérias vivendo nesse local. Então você pensa assim, a água está muito quente, não vai ter nada ali vivendo ali. Vai sim, que são as arqueobactérias, ok? Então, ficamos por aqui. Foi só para complementar o assunto do reino Monera, tá? Então, vocês já podem fazer os exercícios desse assunto, que na próxima aula nós iremos corrigir. Então, até o próximo assunto. Um grande abraço. Tchauzinho.